Olá, esse é o Sexta de Casa. É uma alegria poder entrar na sua casa, né, por esses veículos que Deus tem nos permitido ter e compartilhar a palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, 20 horas, como a gente tem combinado, o Sexta de Casa. Desde o início dessa pandemia, a Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia tem tido o privilégio de compartilhar com você a palavra de Deus em vários horários, né? Várias programações. Deus tem tido misericórdia de nós e nos dado condições para manter as programações, trazer edificação para você e para sua família, né? No programa de hoje, nesse Sexta de Casa, eu quero mais uma vez, com a graça de Deus, trazer edificação para você e para sua família. Mas antes, nós estamos felizes porque o Conselho Missionário da Sexta Igreja, composto por pessoas sérias, pessoas que querem fazer o melhor, não é? Graças a Deus, pessoas que têm visão missionária. Então, às vezes fazem mudanças necessárias na administração, mas sempre com temor no coração, sempre tentando fazer o melhor, né? Então, nosso irmão Cláudio Santos, que é o atual presidente do Conselho Missionário da Sexta Igreja, ele recebeu um vídeo do missionário Fernando. O missionário Fernando foi ajudado pela nossa igreja, estava enfermo. Então o Conselho Missionário teve que fazer mudanças, inclusive financeiras, para poder atender melhor esse irmão nesse momento de urgência, de necessidade. E ele mandou um vídeo agradecendo a igreja. Vamos passar o vídeo agora. Veja só que coisa boa, graças a Deus pela vida do Fernando. Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria nesse dia muito agradecer vocês, o pessoal da Sexta Igreja, do Conselho de Missões e a igreja em geral, né? Primeiramente pelas suas orações, por a minha saúde. Obrigado a vocês por contribuir para tudo isso ser possível. E eu estou aqui apenas para te dizer muito obrigado. Tudo deu muito certo, eu estou bem, graças a Deus. Continuo me cuidando da minha saúde. E tem sido um tempo de muito conforto, graças a Deus por esse tempo que Ele me permitiu viver, né? Então eu queria te agradecer, compartilhar essa bênção com você. E obrigado por você fazer parte disso. Um abraço à distância, que Deus te abençoe muito, muito. Que bom, né? Saber que a igreja, a Sexta Igreja é uma igreja que tem visão missionária. Eu acredito que a igreja, a Sexta Igreja, foi muito influenciada nessa área pelo pastor Paulo Nunes, que é um homem de Deus e foi pastor 7 anos na Sexta Igreja, e ele sempre, o Paulo que eu conheço há muitos e muitos anos, o Paulo sempre teve um coração muito voltado assim para missões, né? E se tem um legado que ele deixou, além de outros, mas um legado importante para a Sexta Igreja, é essa visão missionária, esse desejo de fazer missões, de ajudar missionários, uma bênção, né? Então, graças a Deus pela Sexta Igreja, e você que é membro da Sexta Igreja, pode confiar que existem pessoas sérias que também amam missões, amam evangelização e têm cuidado da nossa igreja. Então você que é membro da Sexta Igreja, seja generoso, participe, entregue suas ofertas missionárias, os seus dízimos, porque mesmo nesse ano que tem sido um ano tão duro, tão difícil por causa da pandemia, Deus tem nos abençoado muito. Nós recebemos doações de equipamentos e por isso nós temos podido chegar, fazer os cultos online. Deus tem nos abençoado muito e eu espero que Deus continue fazendo isso conosco, glorificando o nome dele na nossa vida, tá bom? Então aparece aí os dados bancários da Sexta Igreja, né? Nesse mês de setembro, estamos chegando no finalzinho, né? Vamos
fechar esse mês também com todos os compromissos mantidos, graças a Deus, tudo certinho na nossa igreja, tá bom? Então olha aí os dados bancários, seja comprometido com a Sexta Igreja, principalmente você que é membro, né? Aqueles que nos assistem aqui que não são membros, não tem esse compromisso direto conosco, embora não estejam impedidos de ajudar. Mas você que é membro da Sexta Igreja, nós pedimos que você seja comprometido com a sua igreja, tá bom? Mesmo nesse tempo, e principalmente, né, nesse tempo difícil que nós temos enfrentado. Mas eu conto com a sua generosidade, com o seu compromisso, com o seu amor para com a igreja. Você entende que a igreja, sabe que a igreja é do Senhor Jesus, né? Muito bem, nós vamos passar aí a vinheta do culto, né? Domingo que vem agora, se Deus permitir, eu vou ministrar a última mensagem da série Seguindo os Passos de Jesus. Então vamos passar aí a vinheta chamando você para esse culto online e depois eu estarei de volta aqui porque eu quero semear no seu coração um assunto muito importante sobre as nossas vontades, o nosso desejo. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto com você e ao final nós vamos orar, né? Como temos orado pelas pessoas cujos nomes têm nos chegado aqui, tá bom? Vamos assistir a chamadinha aí e eu volto para a reflexão da palavra de Deus. Muito bem, agora de volta aqui com o nosso Sexta de Casa. Eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 38, quando o Senhor Jesus faz uma pergunta para dois discípulos de João Batista, porque o que acontece é que Jesus foi passando ali e João Batista apontou para Jesus e disse: ó, eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João, dois deles, quando ouviram isto, foram atrás de Jesus, né? Foram seguir Jesus. E Jesus fez uma pergunta para aqueles dois discípulos, empolgados com aquilo que ouviram, e o mestre João Batista, né? O testemunho de João Batista. Então eles foram atrás e Jesus fez uma pergunta para eles. Versículo 38 do capítulo 1 de João. Jesus disse assim para eles: que buscais? Que buscais? Jesus poderia ter feito outras perguntas. Olha, o que vocês acreditam? O que vocês acreditam, né? O que vocês já conhecem, né? Mas não, o Senhor Jesus pergunta: o que vocês querem? O que vocês desejam? O que é o desejo de vocês? Qual a expectativa de vocês? Essa pergunta de Jesus é muito importante, porque ela nos faz pensar naquilo que nós de fato desejamos, naquilo que de fato nós queremos. Alguém já disse que nós somos o que nós amamos, que nós somos aquilo que nós amamos, e o que nós amamos é aquilo que nós adoramos. Então, o que nós somos tem a ver com o que nós queremos, o nosso desejo, o que nós de fato amamos, o que está no mais profundo do nosso coração. E é muito interessante isso porque o Senhor Deus já alertou ao seu povo lá no Velho Testamento, e o Senhor Jesus fez isso muitas vezes, perguntando: o que vocês estão cogitando no coração de vocês? Lá no Velho Testamento a palavra é: o meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque nem tudo que nós falamos é o que de fato nós desejamos. Às vezes não há coerência
entre o que falamos com o que nós de fato queremos, aquilo que está no mais profundo do nosso coração. E olha, é tão interessante isso que muitas vezes nós mesmos não sabemos o que está lá no mais profundo do nosso coração. É por isso que nós precisamos orar e pedir a Deus, como o salmista, por exemplo: sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o que nós desejamos de fato é o que nós somos. Veja a seriedade disso. Então, nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e coloque no mais profundo do nosso coração, que Ele sonde o que está lá no fundo mesmo do nosso coração, o que nós somos de fato, e Ele, na sua misericórdia, trabalhe lá na fonte. Lembra que tem um episódio que acontece com o profeta Eliseu, em que a água não é boa, não é potável, e os discípulos dos profetas estão lá numa situação difícil porque a água não era potável, e onde eles estavam, eles precisavam de água. Então o profeta joga sal na fonte, e Deus usa aquele instrumento ali, e aquela água passa a ser potável. Há um milagre. Mas nós sabemos que os milagres, eles são sinais. A gente nunca pode ficar olhando para o milagre tão somente, empolgado com o milagre, e não olhar para onde o milagre está apontando, né? Então alguém já disse, é o dedo apontando. O sábio olha para onde o dedo está apontando, o tolo fica olhando para o dedo, né? A gente tem que olhar o que significa isso. Esse milagre, esse sinal aponta para onde? Então veja que interessante. O sal na fonte, isso significa uma mudança lá na origem. A palavra de Deus nos faz entender a necessidade que nós temos de ir lá na fonte do seu coração, lá na fonte, o que nós somos de fato, porque nós somos o que nós amamos, e o que nós amamos está lá no profundo do nosso ser. Não é o que nós falamos, não é o que nós pensamos, mas é o que está no nosso ser. É uma questão ontológica, é uma questão do ser. Então, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem que trabalhar conosco no nosso ser. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo, que Deus sonda os desígnios do coração do homem. Então, nós temos os nossos desejos mais profundos, e eles na verdade reverberam o que nós somos de fato. O que nós somos de fato. E quando nós vamos sondando, pesquisando na presença de Deus, nós vamos chegar numa situação em que nós vamos ficar até tristes, porque nós vamos perceber que o que nós somos de fato, só a misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós vamos perceber que a nossa natureza humana, o nosso ser, ele é pecador. Ele é pecador. Nós podemos enganar as pessoas, podemos cantar bonito, podemos dar uma de zeloso, mas o que nós somos de fato, no mais profundo do nosso ser, nós somos pecadores. E nós precisamos que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, trabalhe conosco no mais profundo do nosso ser, onde de fato brotam os desejos, os desígnios do nosso coração. É lá. Por isso que Jesus pergunta aqui para os discípulos: o que vocês estão buscando? Qual que é de fato a motivação? Pensem nisso. O que vocês querem? Qual que é o desejo mais profundo do seu coração? Meus amados, nós precisamos que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida, alinhando, dominando a nossa própria vontade. Por quê? Porque a nossa vontade, o que nós somos de fato, não é bom, não é agradável, não é perfeito, não é santo. Mas a vontade de Deus, essa é perfeita, a vontade de Deus. Então,
nós precisamos orar como Jesus orou. Senhor, Pai, faz a sua vontade, não seja a minha, mas a sua vontade, porque como homem, a vontade de Jesus, como homem, não era certamente enfrentar aquela cruz, né? O apóstolo Paulo diz que Jesus estava em fraqueza. Não nos esqueçamos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então a vontade de Jesus como homem, naquele momento, certamente não era passar pela cruz. Mas o que Jesus nos ensina com aquela oração? Seja feita a tua vontade. Exatamente o ensinamento de que nós precisamos pedir a Deus que realize na nossa vida a vontade dele e fazermos uma oração corajosa. Senhor, se a minha vontade não é a sua, ignore a minha e faça a sua, porque a nossa vontade não é uma vontade perfeita, não é boa, não é uma vontade que lá na sua origem glorifica a Deus. O nosso ser precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês de fato estão buscando? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós, sondar o nosso coração. Por isso que a oração é importante, porque quando nós nos prostramos diante de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós buscando uma vida de oração, nós vamos nos deparar com aquilo que de fato nós somos. Nós vamos perceber isso, o Espírito Santo de Deus vai trazer à nossa mente, ao coração, essa nossa fragilidade, essa nossa pecaminosidade, essa nossa necessidade de sermos moldados por Deus. O Espírito Santo faz esse trabalho em nós, ele está fazendo com que nós, lá no nosso ser, de fato, não baseado nas nossas palavras, nos nossos pensamentos positivos, mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós, e o objetivo de Deus da nossa vida é que nós sejamos parecidos com Jesus. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro quando ele fala da ação de Deus na nossa vida. O plano de Deus para nós é que nós sejamos parecidos com Jesus. Quem nós somos de fato? O que de fato nós amamos? O que de fato nós amamos? Porque o que nós amamos, nós vamos adorar. Nós adoramos aquilo que nós amamos. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que envolvem a nossa vida. Até mesmo as bênçãos que recebemos, porque nós não somos a bênção que nós recebemos. A bênção é um presente de Deus, mas mais importante do que a bênção é o Senhor, o doador da bênção. Por que eu digo isso? Porque às vezes é como uma criança recebe um presente e se empolga tanto com o presente que esquece que foi a tia fulana ou o tio fulano que deu, nem sabe quem deu, porque fica tão empolgado. Às vezes nós recebemos uma bênção material e aquilo passa a ter um sentido no nosso coração que não poderia ter. Por quê? Porque nós adoramos aquilo que de fato nós amamos. Por isso que a palavra de Deus nos alerta que se a riqueza de alguém prospera, ela não deve colocar na riqueza o coração, porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então a pergunta que Jesus fez para os discípulos de João foi muito pertinente, né? O que vocês estão buscando? O que vocês querem de fato? Eu queria que nós pensássemos nisso nesta noite, né? O que de fato nós amamos? O que de fato nós adoramos? Vamos pedir a Deus que faça esse análise do nosso coração, né? Dos nossos desejos, e que Deus nos ajude para que nós glorifiquemos o nome dEle e que a vontade dEle seja impregnada na nossa vida de tal forma que nós vivamos segundo a vontade de Deus. Pense bem, pense sobre essas coisas, né? Deus abençoe muito, você tenha um bom restante de noite, um sono reparador e tranquilo, né? E vamos nos lembrar da igreja, vamos orar pela igreja. Eu sinto que em breve, né, a gente vai poder
Graças a Deus o quadro tem melhorado e quem sabe em breve nós vamos voltar a ter os cultos presenciais, né? Ore pela liderança da igreja, pelos presbíteros que tem pensado em você, tem pensado na sua família, na sua segurança. Nós sabemos que igreja somos nós, né? A igreja não é templo, a igreja não é religião, a igreja somos nós, o povo de Deus. E que Deus nos dê a graça de em breve estarmos congregando, né? Estarmos juntos, que isso vai acontecer, né? Com a graça de Deus em breve, tá bom? Enquanto isso, mantenha-se firme orando pela igreja, assistindo o conteúdo que a igreja tem produzido, né, para você, para sua família. Nós temos na segunda-feira às 16 horas o café virtual com a nossa irmã Regina Helena. Temos na quarta-feira o estudo bíblico com o pastor Felipe. Nós temos na sexta-feira esse aqui, o Sexta de Casa. No domingo de manhã a mocidade tem o seu estudo, no sábado também geralmente a mocidade está fazendo as suas lives, né? Graças a Deus por isso. O Ministério de Casais faz a live no domingo 10 horas da manhã, sempre muito edificante, e às 17 horas sempre o nosso culto online. Então a igreja está se movimentando aí, graças a Deus, tá bom? Então você que é membro da igreja, continue fiel, continue participando, orando pela igreja. Tá bom? Meus amados, vamos ficando por aqui. Que Deus continue na sua misericórdia com a boa mão sobre nós, não é? Fique com Deus. Vamos orar agora. Nós temos que lembrar de algumas pessoas. Temos orado pelo seu Benedito, que é o pai do Mozart. Temos orado pelo Luiz Ricardo, filho da dona Celsa. Temos orado pela Vânia, pelo Eduardo. Vamos orar por eles, continuar orando uns pelos outros, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem permitido acontecer conosco, e agora intercedemos pela vida de cada um que está assistindo aqui, Senhor, o Sexta de Casa, aqueles que vão assistir depois, mas que a boa mão do Senhor abençoe a todos. Ó Deus, de forma especial pedimos pela vida do seu Benedito, pelo Eduardo, pelo Luiz Ricardo, pela Vânia, a dona Sebastiana, Senhor, o Senhor continue cuidando dela, nossa irmã Joana Dark. Ó Deus, põe a sua boa mão sobre a vida desses irmãos e irmãs, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe a liderança da igreja, os membros da igreja, dá sabedoria para cada um, Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor traga sempre unidade no nosso meio, Senhor, e que assim vivamos em paz, sem semear contenda, sem colocar dúvida no coração uns dos outros. Senhor, tem misericórdia, repreenda qualquer tipo de ação assim no seio da sua igreja. Nós oramos agradecidos por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado e feito na nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Fique com Deus. Um beijo carinhoso para todos vocês. E em breve estaremos juntos presencialmente, com certeza. Fique com Deus. Tchau.